Achei, Ilan. Ah, tudo bem. Eu também estava aqui, eu falava assim, ai caramba, como é que eu entro mesmo? Tá tudo bem? Tudo bem, Denise? Obrigado por aceitar o convite para esse papo. Imagina, obrigada a você, querido. É um Obrigada prazer a vocês que enorme. estão aí, ó, já tem gente aí a ver. Tá, o pessoal tá entrando para a gente conversar sobre um assunto assim super importante e acho que é primordial, né, nesses tempos a gente poder falar sobre arte, né, poder falar. Mas antes de falar sobre arte, Denise, como você tá nessa quarentena? Ai, né? Todo dia muda, né? Que, nossa, tantos pensamentos que tem gerado isso na gente, né? Ah, eu tô, tá, como todos, só que eu tô numa casa, isso é uma coisa muito feliz, porque eu tenho um quintal, então eu tenho sol, isso eu acho que eu sou uma privilegiada por isso, né? Tô com a minha família, mas eu tô pensando, todo dia a vida cria uma nova forma. Inclusive essa coisa da gente acordar, os dias parecem tão iguais, né? Eu estou muito preocupada, acho nós todos, com o que está acontecendo, né? Hoje foi um recorde de óbitos. Sim, verdade. Então, e eu acho que realmente a gente tem que se preocupar na medida do possível, tentar cumprir o isolamento. Todo mundo que pode ficar em casa, volto a falar, fica em casa, gente, porque esses movimentos políticos nesse sentido estão confundindo a cabeça de muita gente e é uma coisa que o mundo está fazendo. A gente não pode agora afrouxar essa corda porque pode ser muito pior. Então eu sei que tem muita gente que não pode ficar, mas quem puder, fique em casa, se cuidem, porque a coisa é muito séria. O que eu acho, tem uma coisa bonita que está acontecendo, Ilan, que eu acho que é esse não saber, essa lacuna. Tanto de quem não conhece o que está acontecendo com a gente, essa doença que é uma doença que ninguém conhece, ninguém sabe como curar, como tratar, né? Essa vida nova de cada um na sua casa, ela estabelece silêncios a serem ouvidos, novas formas. Eu acho que, eu espero que, sei lá, se há algum legado depois para a gente levar disso tudo, eu acho que é esse voltar ao essencial, voltar a essa sensação de pertencimento ao todo, né? A um todo, a uma coletividade, as pessoas se ajudando. É tão bonito ver os movimentos que as pessoas têm feito para ajudar, e isso me dá uma esperança danada, porque eu acho que é uma hora de reinvenção mesmo, da gente repensar. Eu não acho que isso aconteceu por nada, eu não tenho esse tipo de crença de que isso veio para fazer. Eu não acho que veio porque é uma epidemia, mas eu acho que você tenha, se você puder aproveitar essa crise terrível, esse acontecimento terrível da história da humanidade, como uma oportunidade para a gente repensar uma vida muito esquisita que a gente estava levando, que a gente tem levado, uma vida da eficácia, uma vida. Eu tenho pensado isso diariamente, eu acho que tenho lavado muita salada. Nas horas que eu estou lavando salada, porque eu. Será que alguém já inventou uma maneira melhor de lavar a salada do que lavar folhinha por folhinha antes de pôr de molho lá com água sanitária, com cloro e tal? Mas é uma coisa que demora, né? E como a minha família é uma família que come uma bacia de salada a cada refeição, é a hora de lavar a salada que eu fico lá tirando as folhinhas, vendo os bichinhos. Eu penso muito. E eu tenho pensado muito nisso, né? Nessa hora que a gente. O que, que a gente tem a fazer, né? Qual é a nossa parte exata, além de tentar ajudar, além de tentar se conectar com esse todo que somos, né? A gente, na nossa vida particular, a gente ouvir essa possibilidade de não de silêncio, mas
essas metas, essa eficácia, essa sociedade dessa eficácia, o dinheiro a qualquer custo. Tem uma coisa muito bonita que aconteceu, né, Ilan, que é o mundo realmente parou e faz a gente ver que a vida ainda importa. Isso eu acho uma coisa bonita disso tudo. Quando eu vi que Nova York, os Estados Unidos, que são, né, a, a, a imagem mais emblemática do capitalismo, e você vê Nova York fechada, é uma imagem que eu nunca vou esquecer na minha vida. Acho que ninguém que está passando por isso vai esquecer o que está passando, mas uma das coisas que eu não vou esquecer é essa imagem de Nova York, do Times Square fechado, dessa cidade do dinheiro trancada, porque significa que tem uma coisa realmente maior do que a economia, né? Eu sempre pergunto, eu já vou aqui falando, né? Vamos Você lá, me vamos lá. interrompe, porque eu sou tagarela, engato uma primeira e vou. Mas os meus filhos sempre. Eu sinto que tem uma coisa que eu tenho. O meu filho faz administração, meu filho mais velho, né? E ele fala: mamãe, isso é economia, mamãe. Eu acho, às vezes, eu tenho a impressão que eles me acham muito utópica, mas eu sempre gosto desses raciocínios infantis. Eu falo para eles: mas a economia foi criada pelos homens, não foi, não? A economia foi feita para servir aos homens ou os homens que servem a economia, né? Eu acho sempre bom você ter raciocínios lineares, infantis, ingênuos, que sejam, mas para. Eu acho que ter uma criança perto é um negócio sempre tão bom, porque criança nos restabelece a lógica, né? Criança vira e fala: por que não? Por que não? E você Aí você sabia, fala: por Denise, quê? Por quê? Por que não? e você sabia que a palavra economia, ela tem dentro dela a palavra casa. Economia, você tem a palavra ecos, que significa casa, ou seja, tem uma. Sim, sim, sim. É Dentro da palavra isso. economia tem a palavra casa. Olha Então, que. a etimologia das palavras ela é super. Ela é, Dizem muito, diz muito, né? é como quando você, a palavra escola, por exemplo, que a gente o tempo inteiro a gente pensa sobre escola, e se as pessoas parassem e pensassem de onde vem a palavra escola, escola vem do grego, e essa palavra, um amigo grego próximo disso, uma época para mim, Ilan, tem que falar escolha, que se fala escola é escolha. Sei lá se é correto, mas o que Ah, significa essa palavra? Olha que maluco. A origem dessa palavra é ócio. Por quê? Olha só por quê. Porque escola? ócio. É sim, você pode procurar no dicionário. É ócio, dicionários bons. Por quê? Porque quem criou essa escola que a gente conhece foram os gregos. E na Grécia, a escola aristotélica, a escola platônica, a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, eram escolas onde o tempo era fundamental. Tempo para quê? Para que eles faziam? Tempo para estudar, claro, uma escola, mas tempo para conversar, tempo para brincar, tempo para fazer arte, Tempo. tempo para ver a natureza. E a Para escola deixar brotar, né? e a escola perdeu isso. A escola moderna, às vezes, é um lugar de triturar crianças, né? E agora a gente está voltando para a escola grega, porque é a escola da casa, onde, É. onde, onde o tempo tá colocado lá, onde tem o estudo, mas a gente tem que olhar para outras coisas também. Tem que olhar para a conversa. Eu estou preocupadíssimo com as minhas filhas adolescentes para elas fazerem ginástica, porque filósofo antigo era tudo sarado, gente. Não, é Então, verdade. Olha que então bom isso que você está falando. as palavras têm essa. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria te perguntar uma coisa sobre isso tudo que você falou tão bonito no começo e me fez pensar também um monte de coisas, né? Esse momento que a gente está vivendo é um momento que está despedaçando a gente por dentro um pouco, né? Assim, o Tá. coração, os afetos, a gente está um pouco despedaçado. Só que quando a gente despedaça algo, dá para colar, a gente consegue colar. E às vezes a cola fica, às vezes está mais bonito, tem uma coisa que quebra, você cola, fica uma coisa meio pós-moderna, fica até legal, né? Então, É verdade. Eu amo as cicatrizes. cicatriz. Como a gente faz, né, para colar esse despedaçamento? A gente estava falando, né, antes de fazer nosso encontro, que a arte ela serve muito nesse momento que as pessoas estão despedaçadas para ter essa cola, para falar, olha, não é de agora. As pestes, olha, eu conheço uma peste, eu adoro história antiga, a peste Antonina, foi uma peste do Império Romano que matou um monte de pessoas. E, aliás, é muito parecida com a nossa praga de agora, porque o que facilitou a peste romana, do Império Romano,
essa peste antonina, que era uma coisa terrível, né? A varíola, sarampo, todas essas coisas. O que facilitou foram as estradas e o comércio romano. Sabe, Denise? Era tanta comunicação do Império Romano que trazia o lucro, o capital, mas a doença também. E hoje a gente está vivendo exatamente isso. Está tudo tão conectado, está tudo que ao mesmo tempo que é bom, tem um lado que é ruim. É como a internet. Todo mundo está conectado, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma repetição de outros momentos. E em outros momentos, se usou também a arte para grudar, né, para dar cola, para dar liga para esse momento interno que a gente está vivendo no Império Romano, os lídios, Denise, tem uma história legal dos lídios, também sou tagarela, viu? Ah, vamos nós. Os lídios, eles eram a Turquia, a atual Turquia, eles passaram por uma fome terrível, sabe? Terrível, há muitos milênios. E o rei que estava lá na época, disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa para esses caras não pensarem em comida. E os lídios, isso é uma história real, criaram, isso está no Heródoto, eles criaram jogos de tabuleiro, jogos, brincadeiras, que tem uma conexão direta com a arte. Porque enquanto as pessoas jogavam e brincavam, elas podiam esquecer a fome e comer menos. E deu resultado. Então tinha menos comida, enquanto aquela criança que brinca e diz, oh, Denise, vem comer. Você fala, não, mãe, eu tô brincando. Porque a gente esquece da fome quando a gente brinca. E a gente esquece da fome da alma quando a gente está com a arte com a gente, né? Quando a gente vê um bom filme, um bom livro, a gente vê uma boa pintura. Então, Denise, como a gente pode usar a arte nesse momento? Você que é arte, né? Você sabe que esse negócio eu chamo de campo dos sonhos, né? Eu faço uma oraçãozinha antes de entrar em cena, Ilan, que eu peço que... não sei se eu faço... Não preciso falar aqui, mas que eu falo, me permita levar essas pessoas para o campo dos sonhos e essa noite, com a minha arte, transformar um pouco de cada uma delas. Foi uma oraçãozinha que eu inventei para mim, que eu repito há muitos anos. E esse lugar do divertimento, que às vezes as pessoas confundem muito, né? Acham o entretenimento uma coisa menor, o entreter. Por isso que eu gosto tanto do Brecht, porque o Brecht é um autor que ele se faz valer dos ingredientes pertencentes ao entretenimento, à música. As histórias do Brecht, elas são quase folhetinescas. É uma história de gancho para te prender, para te levar para esse lugar aí, que é aquele lugar que você se desprende do seu corpo, que você se leva, vai para o campo dos sonhos. É o lugar da imaginação, é o lugar, né, que te leva, que te diverte. A palavra divertir, a gente falando de etimologia, eu adoro essa palavra. Eu tinha uma época que eu falava que eu era divertidora. Eu adoro dar outros nomes para a atriz. Porque eu acho que você ser uma pessoa que é uma divertidora, você está pegando a pessoa, levando ela para outro lugar que até ela desconhece de si, para que esse lugar ele é muito fértil, para você passar a ideia que você quiser. Então, na verdade, divertir alguém não é você deixar a pessoa sem pensar na vida. Muitas vezes é você deixar a pessoa num terreno que talvez ela até desconhecesse dela mesma, onde ela tem, aliás, mais capacidade de pensar na vida, porque ela vai receber coisas ali, nesse estado quase outro, quase meditativo mesmo, porque ela vai para um outro lugar onde ela recebe coisas que aí ela vai voltar para a vida dela com aquela bagagem, né? Então eu acho que a arte, quando você fala assim, eu acho tão engraçado porque tenho uma trajetória, a minha trajetória é muito ligada à comédia, né? E as pessoas, quando falam, eu falo, vai ver minha peça, a pessoa fala, é comédia? Você fala, é comédia? Não, porque eu gosto de comédia. E eu sempre acho engraçado como tem gente que muitas vezes vê uma comédia ruim e perde um drama onde se divertiria muito mais, né? Porque o divertir-se está naquele lugar que você sai de si e é premiado.
Então, eu acho que numa situação, quando a gente passa por adversidades, como esse tempo que a gente está passando, eu acho que as maneiras que você... Primeiro, a literatura é uma aliada profunda. As pessoas... Eu acho que eu mesma, eu tenho que hoje me controlar. Tem uma pilha de livros crescente sempre na minha mesa, porque a vida virtual toma muito tempo da gente. Tem muita coisa realmente interessante que você quer ver. A gente tem um acesso à informação que a gente não dá conta, né? O jornal do dia, só o jornal do dia leva quase meio dia. Se é que, mas levaria o dia inteiro para mim, se você. Então, eu acho que você tem leituras pequenas, lê o dia inteiro entre mensagens e coisas, você lê o dia inteiro o texto que fulano mandou, que são coisas muito interessantes, mas aquele mergulho profundo para esse estado que eu estou falando, esse campo dos sonhos, ele não acontece. É como se a gente nadasse na superfície. Então, eu acho que a literatura é o primeiro passo assim, para você realmente se forçar a ler na quarentena. Né? Eu acho que até eu fico pensando assim, não pega aquele livrão grosso, porque talvez você não cumpra a sua promessa, o celular vai te capturar. Não pega as coisas mais difíceis, porque o celular hoje é um concorrente muito desleal. Então, pega aquele livro que te faz ficar com o braço dormente, sem você querer, sem você perceber, você está lá deitado há um tempão lendo, já leu um dedo de páginas sem nem perceber. Mas eu acho que a literatura leva a gente a imaginar, que é uma capacidade que é o que nos difere dos animais, né? Sim, A sim. coisa da imaginação, de não ter imagem pronta. Eu acho que a vida virtual dá muita imagem pronta para a gente. E a gente fazer aquele seu... Eu falo para os meus filhos, lê porque você faz seu próprio filme. Não... Gente, realmente, vou te falar, olha, olha que eu lembrei agora, assim, essa conversa tá muito boa. Eu lembrei do Olavo Bilac. Por quê? Porque o Olavo Bilac, ele tem uma frase de um livro, não que eu seja leitor do Olavo Bilac, né? Eu li há muitos anos, mas eu lembro dessa frase dele. E ele tem uma frase que ele remete ao século XIX, ele estava muito preocupado como que a cidade estava ficando iluminada demais da conta. E como que isso atrapalhava o sonho. Então tem uma frase no livro dele que ele diz o seguinte, vale para hoje, ele fala assim, a escassez de luz favorece o sonho. A escassez de luz favorece o sonho. Ou seja, hoje vivemos tão... Isso tudo que você descreveu, agitados, ansiosos. Eu falo isso de uma cultura macacal, que a gente pula de galho em galho, de link em link. Nossa mente está Cultura macacal, muito macacal. bom. A gente está completamente perturbado. A literatura é apagar as luzes e ligar, isso que você falou do seu filho, é ligar a luz interna. É você ter o silêncio de escutar o seu próprio coração, escutar a sua mente, tranquilizar, respirar. E a criança, quem tem pais aqui ouvindo a gente, criança pequena, as histórias são alimento da infância. Portanto, mais importante ainda, porque elas vão se fortalecer, o sistema imunológico dos seus filhos vão se fortalecer nesse momento, quando vocês contarem ler histórias. Porque se elas estiverem bem emocionalmente, o sistema imunológico também vai estar bem. E as histórias falam dessas crianças, muito diferente da tela do computador, à noite, principalmente, que trabalha com a melatonina, atrapalha todo o sono, né? Nada contra esses aparelhos, são divertidos, mas usar com equilíbrio, que é super importante, né? E eu lembrei, Denise, aqui, para a gente poder conversar também, a gente falou nos bastidores sobre isso, que em momentos muito tensos da história, como que a arte ela fez parte da vida das pessoas. Eu estava te comentando, né, que o Churchill, o Winston Churchill, né, ele na Segunda Guerra Mundial, ele continuou investindo muito dinheiro para a cultura e para a arte. Ele não parou. Não é agora o pessoal está falando que para parar, ele continuou investindo. Isso tá na história, tá? Aí veio o ministro para ele e falou: Churchill, a gente está no meio da Segunda Guerra, a coisa tá braba. Não dá para a gente ficar bancando arte agora. E o Churchill respondeu: mas a gente está lutando para quê? É por causa da arte que a gente está lutando, para manter a nossa civilização, nossa arte, a expressão, a forma de se Olha que comunicar. incrível essa história. E o Churchill, ele foi um prêmio Nobel, só um Nobel de literatura para entender isso. As pessoas não sabem, mas o Churchill foi Nobel de literatura. Né? Ele escreveu um livro sobre história. O cara era um gênio. Além de ser um grande orador, era um grande literato. Então, em momentos tensos, como por exemplo também
o gueto de Varsóvia na Segunda Guerra Mundial, dentro do gueto de Varsóvia, pessoas confinadas, a morte presente, lá ao mesmo tempo a arte estava Brecht, meu Deus, tinha tudo lá dentro, tinha teatro, tinha literatura, tinha música, porque eles sabiam que a alma ela se faz não só com comida. Então nada a ver, não é historinha, não é teatrinho, não é entretenimento. A nossa alma ela se sustenta não só com arroz, feijão e conta no banco, pelo amor de Deus, né? Se sustenta com muito mais, porque senão a gente não, né? A gente não teria Netflix, não teria, né? Netflix sabe disso, né? Netflix sabe disso. Mas não existe só Netflix no mundo, né? Existe teatro também, existe Não, livros. exatamente. Eu ia falar, você sabe que duas coisas que você me lembrou. Uma que quando uma vez assim eu estava com Galileu em cartaz, eu fui no Roda Viva e eu me lembro que eles me perguntaram quanto como eu justificava estar com o teatro lotado num tempo de crise. E era uma felicidade mesmo, mas era um Brecht. E eu falei, justamente por causa da crise, eu acho que está lotado. Essa ideia de que a arte é alguma coisa supérflua, ela é uma falácia, né, Ilan? Porque, na verdade, todas as vezes que os homens estiveram... Primeiro, se você vê, desde que o homem desenhava na parede das cavernas, era uma necessidade pura de se reconhecer, de fazer arte. A arte está dentro de si, com uma necessidade que a gente tem de entender quem a gente é, de se certificar que todo mundo está entendendo aquele negócio ali junto. Né? E eu acho que, uma vez eu fui no Museu de Antropologia do México, eu gosto de contar essa história, porque eu fiquei tão impressionada com aquilo, porque todos os povos originais, lá, os pueblos originais, que tem os astecas, os maios, os zecas todos, eles tinham, em cada cantinho seu do museu, eles comiam, bebiam, se reproduziam, tinham alguma ligação com o sagrado, com o divino, e faziam arte. A arte, ela é intrínseca, né, ao humano. Essa ideia de que a arte é alguma coisa supérflua, que vem depois, que primeiro se come, se bebe e depois faz arte, mas essa pessoa vai dar um jeito de compor no chuveiro. Ela vai acabar fazendo alguma coisa que ela, né, os artistas... E a gente, às vezes, esquece esse valor que a arte é pão e circo. Ela precisa existir, ela vai existir mesmo que a gente não queira. É uma necessidade humana a manifestação artística. E ver e fazer, e ver e fazer, e se reconhecer, é uma comunicação nesse sentido. Né? E eu fico pensando, às vezes a gente tem que ter cuidado, porque todas essas como diz, as séries, a gente vê com tanto gosto. É isso, agora a gente vive, se deixar, a gente vai virando o nosso próprio sofá, assim, né? Vivendo as séries que são muito sedutoras, capturam, né? Às vezes eu tenho me sentido, às vezes, como minha tia nos anos 70 vendo Janete Claire, porque você quer saber o próximo. Só que você tem que tomar cuidado, às vezes, porque isso te tira também outras maneiras de percorrer esse percurso para o sublime. Né? Porque o que a gente quer é o sublime, é esse outro lugar. Né? Isso mesmo, ó. O pessoal que está falando aqui, ó, eu notei aqui para não esquecer que para repetir a frase do Olavo Bilac, eu vou repetir devagarinho para vocês anotarem, que é a escassez de luz favorece o sonho, tá? E outra coisa que eu lembrei, também estava falando, me lembrou, olha o que me lembrou, você estava falando da arte essencial, né, que as pessoas não dão valor. E às vezes essas pessoas, imagina, você tem na própria Bíblia, às vezes tem alguns religiosos, muito religiosos, que também não dão muita bola para a arte, mas na própria Bíblia, no Antigo Testamento, olha que eu lembrei agora, teve uma passagem que o rei Saul, né, um dos primeiros reis lá de Israel, ele estava meio que em depressão. Naquela época não chamava depressão, chamava tristeza profunda, mas eram os mesmos sintomas. E será que o rei Saul foi fazer terapia? Ele foi chamar o médico? Ele tomou umas ervinhas? Não. Quem ele chamou para curar? O Davi, para tocar sua lira, para tocar sua música com a melodia.
E nas próprias palavras lá que você vai ver no Velho Testamento, aquela arte ajudou o rei Saul a sair da depressão. Quer dizer, então, a arte está lá também no Antigo Testamento, com uma forma de auxiliar um ser humano, de se comunicar com um ser humano. E por causa até dessa história que Davi depois se aproxima do rei Saul, mas é uma outra história essa. Mas você sabe uma coisa? Uma vez eu fiz um bate-papo assim, desses que a gente faz, né? E tinha uma senhora falou um negócio, tem bastante tempo isso. Conceição, não esqueço o nome dela, porque ela, lá no meio ela falou assim, Denise, eu não faço terapia. Eu vou ao teatro, eu vou ao cinema, eu leio, eu escuto música e eles resolvem os meus problemas por mim. E eu achei que de uma forma muito simplória até, assim, ela resumiu tudo. Porque, na verdade, é isso. Eu sempre falei, tinha um amigo meu que eu falava assim, vai para o cinema, cinema é igreja. Porque quando eu estou triste, quando eu estou ruim, eu vou para o cinema. Ainda mais na sala escura, ir ao cinema mesmo, entrar no cinema, aquela coisa, esse ritual de, ainda mais cinema sozinho, quando você está ruim, é muito bom você ir para aquele outro lugar, você depois sai na rua, aí tem uma chuvinha assim, você vai andando na calçada com aquele filme ainda dentro, parece que você ainda é um fotograma daquele filme, né? Eu acho que quando você lê também, que você tá melancólico, que você anda na rua e você tem ainda o pensamento em frases curtas, no estilo do autor que você acabou de ler, você é contaminado, bem contaminado por aquela coisa que vai te salvando, né? Eu acho que a arte, ela não livra a gente, a companhia dos poetas, que eu falo assim, a cumplicidade dos poetas, né? Viva com a cumplicidade dos poetas. Isso não vai te livrar dos dramas. Você vai passar pela sua tristeza, a situação está ruim, vai continuar ruim. Mas quando você tem um conto da Clarice que diz alguma coisa que te dá palavras, você fala, é que nem aquele conto da Clarice, né? É que nem você fala, é aquele poema do Drummond que fala assim, quando você tem as palavras para se pegar, aquela peça que você viu, né? É que nem aquele filme, aquela cena daquele filme, na hora que ele abre a porta, que ele fala assim, quando você está mal e você tem isso para se apegar, você no mínimo sabe que você no mínimo sofre mais bonito, né? Você tem companhia na sua dor, né? É uma dor acompanhada é uma dor diferente, com certeza. E você E sabia? fora toda a alegria, né? Também não vamos falar só Claro, do que, né? claro, A alegria que a arte dá pra com gente, né? certeza, com No outro dia certeza. eu tava lavando a minha cabeça assim, aqui e tal, e às vezes eu dou uma cantadinha aqui lavando louça, né? Mas às vezes tem um no computador, o outro, né? Que agora estamos forçados a viver juntos nisso, né? Isso é um novo desafio da quarentena, assim, não tenho muitas vezes para onde correr. E é bom que a gente saiba fazer oásis de paz para todo mundo, que a gente se organize. Isso está sendo uma coisa riquíssima, na verdade, né? Que você tem que respeitar né, esse viver junto o tempo inteiro. E senão, a mamãe não pode realmente lavar a alface cantando porque o outro está num colo. Então eu tava, mamãe, você vai ficar cantando e tal? Aí eu tava no chuveiro, eu falei assim, ai gente, acho que agora eu vou cantar. Aí eu falei assim, mas vou cantar. Aí eu resolvi cantar no chuveiro, quase me forçar a cantar, mesmo grande, alto, que parecia que eu tinha enlouquecido um pouco. Que Mas bom. às vezes eu falo que tem uma coisa que eu acho, Mila, a gente precisa atravessar o ridículo, sabe? Saber atravessar o ridículo, saber ser ridículo, passar pelo ridículo para cair num lugar melhor. Muitas vezes falar, eu não vou fazer isso, que eu vou ficar cantando, ou sei lá, eu vou propor. Eu sempre falei quando você propõe uma brincadeira de mímica, né? Você propõe uma brincadeira de mímica, todo mundo fala, a gente tá conversando, né, Denise? A Denise com essas coisas dela. Ela não vai ficar
de mímica agora. Eu mesma fico com vergonha de ter proposto, vamos brincar de mímica. Mas eu falo brincar de mímica porque eu sempre acho que é um negócio tão poderoso, porque você tem um grupo de pessoas, que 6 pessoas dessas 12 resolvam brincar de mímica e as outras ficam assistindo. Quando você vê aquele bem rabugento que não quis brincar de mímica, pega e dá um grito assim, sei lá, carruagem de fogo! Ele não aguenta e se rende à brincadeira. E a brincadeira é um negócio que assim, eu não entendo porque a gente não brinca. Por que adulto só conversa? Por que a gente não brinca? Adulto conversa, criança brinca. Por que a gente não brinca? Por que a gente não joga? Por que a gente não... Né? Não eu sempre acho que pegar um violãozinho, cantar, ou quando você faz essa... Eu acho tão ridículo isso, desculpa. Mas eu acho engraçado quando tem essas dinâmicas de grupo, que às vezes empresa faz, né? E que dá uma bola para alguém, jogar para alguém e falar o nome na hora da bola. Como as pessoas se divertem. É A claro. brincadeira está na gente. Por que a gente não brinca? Não entendo isso. Você sabe, Adulto conversa. você sabe de onde vem a palavra brincar? Brincar? Eu tô na fase de Eu tô etimologia adorando, hoje. eu adoro etimologia e você Eu é tô, craque, olha só. eu sou um xereta, eu tenho uma biblioteca que é cheia de etimologia. Eu sou um xereta mesmo, não sou especialista. Mas brincar é uma palavra que tem tudo isso que você está falando. Brincar tem várias interpretações, como várias etimologias, mas o que eu gosto mais, isso que é bom da etimologia, você pode usar, né, ao seu favor, né? É um que fala que brincar vem do latim vinculum. Ou seja, brincar tem a ver com vincular você com outro. Ai, que Vínculo. legal. Lindo, né? Brincar e vínculo são palavras parecidas. E você falou essa verdade, né? Assim, espero que as minhas filhas adolescentes estejam ouvindo agora essa live. Deixa o papai brincar à vontade também, que eu quero brincar também, por E- favor. Que é e, importantíssimo, importantíssimo. não, mas você sabe que isso eu estava falando com uma amiga minha, esse negócio agora, né, eu até escrevi a minha coluna da Crescer desse mês, vai ser sobre isso, porque eu acho, olha, minha admiração para as mães que estão em casa com seus pequenos, com criança mesmo, criança pequena, mas mães que estão sozinhas ou pais que estão sozinhos. Você e a criança. Porque eu acho que às vezes você está sozinha com uma criança, você tem que ter muito cuidado para você não estar sozinha. Então eu acho que você conseguir equalizar a sua razão com aquela razão infantil, para dali juntos vocês virarem reais companheiros numa casa que está em isolamento, que está em quarentena, que precisa vencer um vírus, que é um inimigo, né? Então eu acho que, que, que eu tenho uma admiração e eu fico pensando, quando eu era pequena, Ilan, a minha tia falava, a minha mãe trabalhava e eu ficava na casa da minha avó. E eu me lembro que a minha tia, a avó, filha dela que ficava com a gente, ela falava assim, vai brincar, vai brincar. Não tinha essa coisa do deixa eu brincar com você. Eu acho que a minha geração é uma geração de pais muito deslumbrados com a paternidade, que escolheram ter filhos. Então, nós sempre falavam assim, o Batman tá voando, é, filho? Nossa, nós fomos pais, assim, eu não sei, eu queria participar, queria mostrar que estava participando, até que eu fui me dando conta aos poucos do quanto que é bom você deixar uma criança brincar, falar, vai brincar, do quê? Não sei, inventa. Veja, a gente tinha uma casa, eu inventava brincadeiras. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que aprender nessa quarentena com as crianças é que as crianças precisam entender as mães em home office, por exemplo, que todo mundo fazendo serviço de casa, que elas não vão ter a mãe ali à disposição. E até a coragem de frustrar, até a coragem de dizer, vai brincar, não sei do que é difícil. Os pequenos estão muito mal acostumados agora com o nosso excesso de atenção, né? Não é fácil, eu acho que não é fácil mesmo. A gente fica falando aqui, mas por isso que eu sinto total admiração, ó,
para as E eu mães, eu queria estamos falar uma coisa. junto, mães Eu queria professoras, falar uma coisa. psicólogas, tudo que estão lá, tendo que ter todas as faculdades que não fizeram, professora, psicóloga, dentro de casa com pequena. E eu queria falar uma coisa para esses pais que estão aqui com a gente também, se estiverem nos ouvindo também. Pais não são recreadores, tá? Tirem esse peso das costas. Vocês não são recreadores, vocês são pais. E para ser pai, você precisa diferenciar o que é pai de amigo, de recreador. E a criança, a Denise está falando de uma coisa fundamental, que a criança ela precisa de momentos de solidão. E na brincadeira é um momento de solidão. A brincadeira, quando ela está lá criando os seus mundos, tem coisas tão interessantes que estão acontecendo. Rapidamente, teoricamente, a gente pode falar de dois teóricos que falavam sobre isso. Um chamava Vygotsky, nome estranho, né? Depois vocês procurem no Google. O Vygotsky. Tem o Vygotsky. Tem o Vygotsky, tem outro aquele Bakhtin, né? Que parece nome de remédio. Você ouviu falar do Bakhtin? Bakhtin é o nome de outro autor russo. Então tem o Vygotsky e o Bakhtin. O Bakhtin é famoso. Aí tem o Vygotsky e o Freud, que diziam, esses dois autores, que quando a criança ela brinca, ela precisa brincar, é a válvula de escape dela, é a expressão dela, brincando sozinha, tá? E na brincadeira ela pode projetar o futuro, se ver como adulto. Na brincadeira ela pode pôr para fora, no jogo, as coisas mais enroladas que estão dentro dela. Se a gente o tempo inteiro interferir nisso, a gente não está dando a possibilidade dela vivenciar. Então, se em casa, por exemplo, se tiver filhos pequenos que não estão brincando, é para chamar atenção. Claro, de uma forma muito contínua. A criança que não brinca é uma criança que pode estar doente. A brincadeira é um sinal de saúde para a criança. A brincadeira é um sinal de saúde. Mas, ao mesmo tempo, é a brincadeira livre também. Livre. A solidão, que as pessoas têm tanto medo, eu quero indicar uma... Poderia fazer um joguinho aqui com a Denise, de fazer umas dicas literárias para as pessoas, assim, de cabeça. As pessoas adoram. Mas eu lembrei de um livro aqui que fala sobre a importância da solidão, um conto do Machado de Assis. Anotem aí, vou falar devagar, depois as pessoas reclamam que eu falo muito rápido. Chama A Teoria do Medalhão. Tá É na coletânea. maravilhoso. É maravilhoso, tá na coletânea do Machadão. E rapidamente, a história de um jovem e seu pai, e o pai quer criar esse jovem como um homem medíocre. Medíocre. Porque ele fala, para que você precisa ser mais ou menos? Seja no meio, se a vida vai estar ganha. E vai dando ensinamentos para esse cara ser medíocre. E um dos ensinamentos ele diz para o filho, filho, não ande acompanhado com as pessoas. Não, ao contrário, ande acompanhado com as pessoas. Nunca fique sozinho. E ele diz, mas por que, pai, não ficar sozinho? E aí ele responde, não, porque solidão, oficina de ideias. E pessoas medíocres não precisam ter ideias. Então, a solidão é uma oficina de ideias. Então, se a gente quer pessoas, né, que sejam interessantes, não sejam medíocres, precisa ter momentos de solidão. Do cinema no escuro, da brincadeira sozinho, do livro na cama, de onde os Todo mundo pensamentos... precisa de solidão, Todo né? mundo precisa de Não, eu solidão. fico, como é bom. Na verdade, eu fico agora. Você perguntou como é que você está de quarentena, né? Uma das coisas que eu fico pensando que disso, dessa sociedade da eficácia que a gente se enfiou, né? E como que... Aí eu fiquei aqui separando os livros que eu queria ler, preciso aproveitar essa quarentena, né? E eu tenho ouvido, até eu vi um depoimento do Emicida, sou fã do Emicida, sim, porque ele falou muito, muito verdadeiramente a respeito que ele não conseguia escrever um verso na quarentena e essa sobrecarga da eficácia e da produtividade que a gente não consegue largar nem num momento como esse. A gente aproveitar. E as crianças com essas aulas online, Sim. é uma loucura, porque assim, tudo bem, mas por que a gente precisa estar sempre naquele 10, naquela ponta da faca, esse páreo, essa vida páreo que a gente inventou viver, onde a gente não para de correr, né? E aí comecei a sossegar e não falar, Denise, se você quiser, você pode não ler livro nenhum que você separou, você pode não fazer o que você separou, você pode lavar a salada. Só fazer isso, pegar o cocô do cachorro no quintal, molhar uma planta. É E verdade. isso que está sendo nos dado nessa, né? Eu acho que assim, eu posso fazer isso, estou falando isso, mas se eu não tivesse agora do que viver, eu ia tentar fazer um bolo para fora. Eu ia tentar trabalhar com comida, que eu acho que é uma coisa que as pessoas Sim. vão ter que comer, né? Então
Eu fico pensando muito agora nessas pessoas que estão sem suas rendas, nessas tias do bolo, do café da manhã no ponto do ônibus, sabe? Aquelas de Sim, garrafa térmica e sim, bolo. Essas mulheres, essas pessoas, elas vendem bolo para comprar o almoço, né? sim. Elas têm o dinheiro do dia. O dinheiro que elas ganham ali é da comida do dia. E essas pessoas estão sem esse dinheiro. Então eu fico pensando como é que como é que vive, mas sempre nesse essencial. O que, que eu preciso para viver? Eu acordo, eu preciso comer, eu preciso dormir, comer, beber. Né? Isso tem um teto para me abrigar. Muita gente não tem nem isso, né? Muita gente não tem isso. Então, eu acho que uma das coisas também que isso vai dar para a gente, eu tenho essa esperança, Ilan, é essa capacidade de imaginar a vida do outro que não tem aquilo que você tem. De uma certa maneira, eu sempre tive isso, mas assim, eu não paro de pensar agora. Sabe o que eu acho que vai acontecer também? Eu acho que está acontecendo aqui em casa, com pessoas que estou falando também, em relação às crianças e aos jovens. As pessoas que a gente sempre tem, assim, em casa tinha uma pessoa que vinha 2 vezes por semana ajudar, era só isso. E essa pessoa não está vindo mais, a gente está continuando, né, ajudando essa pessoa, tudo mais. Só que as meninas, o que elas faziam? Como a pessoa vinha só 2 vezes por semana, durante a semana elas não faziam nada, porque esperavam chegar a sexta para arrumar tudo. Isso, É, isso mudou completamente. Então, hoje eu estou vendo assim, agora não é mais a minha filha vai fazer um intercâmbio fora e vai voltar e falar, nossa, eu trabalhei muito no intercâmbio. Não, elas estão vivendo uma vida real. Então, eu nunca vi isso. Isso me emociona profundamente, porque elas começaram a entender o que essas pessoas que vêm aqui em casa trabalhar, o esforço que é isso. E começaram a arrumar a casa de um jeito que eu nunca vi na minha vida. Isso traz um amadurecimento, traz uma responsabilidade para essas crianças, para esses jovens, principalmente da classe média alta, que a gente está a falando gente aqui, está falando da da, classe cla da média, né? classe Porque média, classe às média vezes a alta, gente fala de dentro do nosso é, privilégio, e é, parece que a gente está claro, desavisado do não, a resto. gente não tá, a gente sabe Não, muito bem, a gente tá estamos falando, falando esse é o dessa. recorte, É, esse é o recorte. E esses jovens são jovens que eu chamo de geração geleia, sabe? Que tudo desmancha, tudo é difícil, e aí quando vem uma é, dificuldade, eles correm pro pai, pra mãe, ao mesmo tempo se acham os donos do mundo. De repente isso trouxe juro pra você, tá trazendo uma humildade, um senso de realidade, que talvez isso juro, eu rezo para que permaneça nesses jovens e nessas crianças, de mostrar que elas também fazem parte da família, que o terceirizar talvez mude, porque antigamente, como era tudo terceirizado, escola, limpeza, final de semana, tudo, acabou a terceirização, pai, mãe, é. família tem que lidar com tudo na realidade. É um grande, grande aprendizado É uma emocional, de riqueza, maturidade. É uma é aquela riqueza. coisa de você ver a riqueza, a oportunidade dentro da adversidade, né? Claro, claro, Veja Denise, só, que a gente sabe que vem também coisa. A gente fala, sem querer ser também naif, ingênuo, tem momentos barra pesada também, né, galera? muito. Aqui teve chilique, aqui em casa teve chilique de Ah, adolescente. mas que casa que não tem? Não, eu estou dizendo agora. Claro, Porque agora, mais do não que é, nunca. porque tem uma coisa que eu acho que uma das coisas que realmente é um desafio desse isolamento é que nós estamos isolados com a nossa família, que a gente ama e tal, mas que não é fácil, não. Sim, É um desafio, né? E até um desafio para a gente ter a coragem de falar das relações, sim, né? Ter a sim. coragem de conversar, né? Porque vai precisar, né? Não vamos ficar aqui em ilhas de isolamento, cada um no seu celular, É. né? A gente vai ter que. A gente fez uma coisa, aqui em casa a gente tem gostos musicais muito diferentes. Então, Conta, quais são esses cada gostos? um, Conta, né? conta. Então, não, eu tenho um filho que gosta de sertanejo, eu tenho um filho que Tá. gosta de um rock indie, assim, um indie mais, né? O Luiz mais eclético. Eu sou a mais eclética de todas. Que eu vou, mas eu gosto mesmo de samba, adoro um sambinha, adoro MPB, é o que eu ouço mais sozinha. Mas eu escuto de todo mundo. E na verdade, cada um botava e falou assim: ah, não, pelo amor de Deus, essa música não. E eu falei: vamos ficar todos aqui andando de fone? Como é que a gente vai, né? E a gente organizou cada dia, dia de um pôr a música.
E isso é uma coisa que a gente teve que fazer, né? Antes de cada um ficar andando com o seu fone, a gente não ouvia música nenhuma. Porque eu falei, a gente não vai ouvir música nenhuma, se cada um vai reclamar da música do outro. E aí é engraçado porque a gente, ouvindo a música do outro, você vai ouvindo coisas que você nunca ouviu. E que você vai tentando ouvir, tentando. Ah, esse eu gosto, meu filho gosta de sertanejo, e eu falo assim: olha, esse é legal, né? E a gente vai apresentando umas coisas para gente também, né? Outras coisas que você achava que você queria execrar e que você não é É tão verdade. execrável assim. É verdade. Sabe que aqui em casa, olha, eu vou te falar que tá muito parecido, hein? Essa divisão de É, músicas com as minhas meninas também. Tem uma que também é violão, roqueira, MPB, toca Johnny B. Good no violão, e a outra também gosta mais de sertanejo. Eu e a Thalia, a gente também é mais eclético, e fica essas brigas também. Tá bem, é bem assim mesmo. Sabe que eu lembrei, quando começou a dar chilique aqui em casa, eu lembrei. Eu até queria postar, mas a Thalia não me deixou postar. Eu lembrei de uma cena dos Simpsons, né, do Homer Simpsons, que tá a família toda fazendo terapia. Deve ter uns 10 anos esse capítulo. Então estão uns 5 sentados em cadeiras que um dá choque no outro. Essa era a terapia. Aí chegou o terapeuta barbudo e diz assim para a família, o Homer, a Lisa diz assim: gente, vamos trabalhar. ah, meu Deus, será que é a minha internet? Tô, Peraí, que eu não tô. não, voltou. Você tá aqui. Ah, Voltou. voltou. Você Voltou. congelou e voltou. Voltou. Aí a família tá toda lá paradinha em cadeiras de eletrochoque e diz o psicólogo, ó, vamos fazer uma terapia em família, eu quero que vocês se controlem. Isso aqui você pode dar choque no seu irmão, no seu pai, mas não é para fazer isso, porque eu quero que vocês conversem. Aí começou, né? O Homer dá um choque no Bart. Aí o Bart fala, ele dá um choque no pai. O pai dá um choque na Lisa. E de repente a bebezinha dá um choque. E todo mundo começa a dar choque em todo mundo. E acaba a luz da cidade. Quer dizer, aí eu imaginei essa cena no isolamento agora. Você tá lá preso o tempo inteiro, né? Todo mundo na sala. Né? E eu falei assim, será que a gente tá chegando nesse nível? Aí a Thay falando, acho que é meio pesado isso aí. Eu falei, não, tá bom, meio pesado, eu não vou pôr isso nas redes Não, mas é, sociais. pelo menos uma metáfora muito boa, né? É uma metáfora É isso, engraçada, é boa. porque você. Agora é tão engraçado você ver assim, a gente fala de um filme, a gente fala do coisa, é que nem naquele livro, é que nem naquele filme. É isso que eu digo, as pessoas, a gente, né, feliz daquele que tem arte perto. Ai, é verdade. Nossa. Não é, porque as pessoas, assim, você vê, a gente vai, você vê um filme que fica na sua cabeça e que te povoa a alma um tempo e que te faz entender melhor a vida, gente, É, né? sabia que o meu sogro, que ama música clássica, ele tá o tempo inteiro mandando links para a família inteira. Quem gosta de música clássica, preste atenção. Ele tá ouvindo orquestras ao vivo no mundo inteiro. Ele tá Olha que lindo. ouvindo. Ilan, olha aqui esse link, porque tá o Berlim, porque isso, porque aquilo, eles se juntaram no Zoom e não sei o que lá. Quer dizer, se você tiver internet, tiver assim, disposição de procurar as coisas, elas estão aí. Livro, gente, livro tá chegando em casa. Eu comprei um livro agora pela Amazon, comprei pelo Ciência Virtual. Livro tá Você, chegando. olha aqui que maravilha que eu vi uma matéria que nas cestas do Uruguai, nas cestas básicas do Uruguai, eles Sim, eu estão vi. colocando um livro. Eu acho isso realmente o povo que compreende que numa cesta básica precisa ir um livro também, né? É, Fala sério, né? é, Eu adoro os uruguais porque eu sou muito fã deles, porque é uma coisa que ligar, eu tenho a impressão que é uma vida ligada mais ao simples, ao essencial, a coisas muito que- conectadas com a alma. Eu digo, talvez essa vida verdadeira que a gente esteja em questão agora, eu tenho pensado a vida verdadeira. Não sei o que eu quero dizer exatamente com isso, mas é, assim, quantas coisas que nos desvirtuam, como a gente tem se desvirtuado, como a vida é muito maior, como a sobrevivência que agora virou a nossa. A gente teve que sobreviver e aí a gente pensa em outras tantas coisas. A gente começou a pensar em pessoas que a gente nunca pensou. Ontem eu liguei verdade. para uma prima que eu não ligava há muito tempo e eu liguei porque eu pensei, como é que será que ela está nesse isolamento, né? Aí me deu um calor a voz dela
Aliás, uma coisa engraçada que está acontecendo, né? Acho que depois disso a gente vai falar muito mais por vídeo. Porque a necessidade de ligar em vídeo para ver ficou maior. E eu te Sim. digo, quando aparece a pessoa lá do outro lado, você fala, oh! Dá uma emoçãozinha, né? Dá uma emoçãozinha, a gente escrevendo tanto. Por que a gente não faz isso sempre? Não liga por vídeo. A gente, quando eu era menina, eu via os Jetsons que eles apareciam nas. A gente achava que era uma ficção científica, né? Que a gente, aquilo tudo que aparecia nas televisões, a pessoa do outro lado. A gente tem isso, a gente usa pouco. Eu uso pouco ligação de vídeo, por exemplo. Não, é Muito. verdade. Isso você falou é verdade. A coisa da presença, né? Da gente poder se ver é uma coisa realmente impressionante. Mas você sabe que, assim, eu tenho falado muito nas minhas lives, eu falando, lembrando de livros, as pessoas enlouquecem quando você fala de livros, quando você fala de... Ficam assim, querem anotar. E isso é uma coisa que mostra que a gente tem razão, né? Porque quando eu É. faço uma live e falo de algum livro, o que aparece? Fala de novo, fala de novo. Então, não sei, a gente tem um tempinho aqui ainda, foi tão rápido, né? Mas tem mais 6 minutos, foi incrível isso aqui. Mas Nossa, assim, é verdade, e gente. foi Já está acabando incrível, agora que eu. foi É. incrível, foi incrível. Mas eu queria falar, não sei, assim, de alguns livros para o pessoal falar, Zé, que lá, vamos lá ver. Eu quero falar assim de cabeça, assim, vou falar aqui alguns que eu gosto. Dois, eu vou falar de dois, que eu acho que é bacana. Isso que você falou, aqui, gente, é livro que a Denise comentou, de você pegar, se deliciar, maravilhoso. Vou falar um que tem um título que tem a ver com o que a gente está vivendo, mas é diferente, é de um autor inglês, chama Ian McEwan, que escreveu um livro chamado Ai, que Reparação, mas não maravilhoso. é o Reparação que eu quero indicar, é um que chama Enclausurado. Enclausurado, que é o E, encla- bebê. e é um Ah, clausurado. acho que eu li um pequeno Não spoiler. pode É, falar, não, pode mas eu acho falar, que ele claro. fala isso, né? É. Claro, não, tem que falar. O enclausurado é a história da perspectiva de um bebê que vai nascer. Então ele está na barriga da mãe e observando o mundo, né? O amante da mãe, o pai. Acontece uma coisa terrível na história. É um livro sensacional, pequenininho, mas sensacional. E que E você não consegue parar de ler, você né? não consegue parar. Esse tipo de livro. E outro que eu queria indicar, de passar para a Denise, esse é para pais e jovens, tá? Crianças também a partir de 12 anos, vão conseguir, mas podem ler juntos. Que é um livro também lindíssimo, que chama A Cinderela Chinesa, que é de uma autora chamada Adeline Ya, americana, é autobiográfico, é de chorar de beleza. A história de ela nasce, essa menina, a mãe morre, ela tem irmãos e um pai. Esse pai culpa essa menina pela morte da mãe, meio que abandona ela, uma família rica. Ele casa com uma mulher que vira madrasta dela contra as filhas, e essa madrasta azucrina a vida dessa menina. E essa menina, nossa, ela sofre demais. Só que, não vou contar a história toda, mas tem que olhar a história. Uma parte interessante do livro que eu sempre gosto de contar, não é spoiler, essa menina consegue, na solidão dela, consegue se identificar com seu sofrimento e com sua solidão nos livros, porque ela não tinha mais amigos. Então, quando ela começa a ler as obras clássicas francesas, lendo também Balzac e Victor Hugo, toda essa turma, ela começa a ler essas pessoas e diz, meu Deus, eu não estou sozinha no mundo e tudo mais. E a avó dela, que amava essa menina, a única que amava ela, manda uma carta um dia para ela e diz assim, ela viu que a neta gostava dos livros. Minha neta, preste atenção. Sempre leia histórias, porque as histórias são um talismã contra o desespero. As Ai, que histórias amor. são um talismã É um contra o talismã contra o desespero. desespero. É isso. Lindo, é isso. Porque eu sempre falo uma coisa aí, a gente não consegue, através da história, a gente se emociona. Uma pessoa te conta uma história, você chora pelo outro, você se coloca no lugar do outro. A opinião, que a internet está recheada, está infestada de opinião, e tem muita opinião e pouca história na É internet. A gente verdade, precisa de história. Porque a verdade. história você gruda imediatamente na pessoa, a opinião você fica importando, compartilhando discursos com palminhas embaixo e ela não te dá história. É E por verdade. falar em história, eu então vou indicar eu estou lendo a Wisława Szymborska, que é uma Sim, poeta polonesa que uma poetisa que assim virou uma das minhas queridas. Ela tem uma melancolia crônica, mas ela acha palavras e pega coisas do seu dia a dia, da casa, de objetos. Ela fala tanto a minha alma. Então eu indico esse livro aqui, Um Amor Feliz, da mostra o pessoal, Wisława mostra que o pessoal fica desesperado, que já tem que gente já desesperada. Ó. tá com as minhas marcações, que tem Legal. até eu estou pensando em ler umas coisinhas no Instagram. Meu velho Brecht também eu deixei aqui porque
ele sempre me ajuda, querido. E eu acho que, assim, sempre os grandes, os autores, adoro a Clarice Lispector, que sempre diz o indizível, né? Eu acho que ela diz o indizível, ela sempre fala daquilo que a gente não consegue dizer. E eu acho que é isso, a escolha, porque eu acho que essa vida dentro da rede social e da internet, às vezes nos bombardeia com muita coisa. Então, nessa hora, a gente precisa escolher, porque senão a gente fica navegando lá, nadando na superfície. Macacau. E ninguém te joga aquele, né? E Denise, deixa eu falar uma coisa. A gente tem mais 2 minutos, então eu queria deixar só o recado aqui para o pessoal rapidamente. Olha, amanhã, Denise, vou chamar de D, eu tô íntimo já. Pode me chamar de D, tanta gente me chama de D. Vou te chamar de D, então. Então, vou te falar. Ó, amanhã vou fazer um evento único, imperdível, você vai amar. Você foi já na Livraria da Vila, vou fazer uma degustação de histórias com uma live amanhã. Sim. Amanhã, às 8, com uma dança. Vou contar a história indiana e vai ter uma dançarina embaixo dançando. Ai, eu vi no teu perfil. Que lindo! Na vila. Tá todo mundo convidado. Vai ser aqui às 8 horas da noite. Ela vai estar com uma roupa deslumbrante para encher os olhos da galera. Degustação de histórias amanhã. E na quinta-feira eu vou fazer uma live com 2 psicanalistas, grandes amigos, que é a Diana e o Mário Corso, lá de Porto Alegre. E a gente vai fazer só dicas literárias, só dicas de filmes, dicas de poesia. Vai ser um 3 em 1 de poesia e literatura, para o pessoal anotar tudo. Eu separei uns livros maravilhosos. E eu queria, quem quiser, pode vir. A gente tem mais 1 minuto e 50. Fala você das coisas que você vai fazer. Agora eu nem sei o que falar, mas vamos dar um beijo para minha mãe. Não, mas por falar da minha mãe, eu agradeço a minha mãe, porque minha mãe foi uma pessoa que me levou para o teatro, assim, me levou ao teatro quando eu tinha 10 anos de idade. Ela não me levava mais em teatro infantil, ela me levava no teatro. Ela vai ao teatro até hoje muito mais do que eu. Foi minha mãe que, na época que a minha casa não tinha livro nenhum, ela resolveu entrar naquele clube do livro, Círculo do Livro. Lembra que chegava na nossa casa livros? Eu me lembro que isso foi fundamental na minha vida. Então, assim, você pegar uma pessoa pela mão e mostrar para ela a arte, sem dúvida nenhuma vai estar dando um presente, como minha mãe me deu, para qualquer pessoa, a importância da arte, na salvação pela arte, né? Num momento como esse, em qualquer momento da vida, eu acho. Ai, que bonito. Ai, eu adorei a nossa conversa. Eu tô adorando essa vida live, porque a gente parece... E é louco, porque você olha, tem um monte de gente que entrou. Que bonito. Obrigada, viu? Obrigado. O pessoal desesperado. Eu vou salvar a live, não fiquem tranquilos. 24 horas nos stories, estou aprendendo tudo, hein? 24 horas nos stories, depois vou salvar no YouTube, fiquem tranquilos quem entrou depois. Ai, cadê? Tá bom? Sigam a Denise no Instagram dela também, que é fantástico. E vamos ver se a gente marca um novo encontro, que foi muito, muito legal. Vamos, quando você quiser, tá bom? Tá bom, um grande beijo, viu? Um beijo, querido. Tudo de bom, pessoal. tá? Tudo de bom. Beijo.